Olá pessoal, aqui é a Márcia Juliana do canal Rosa do Saara e eu estou aqui para fazer uma nova apresentação para vocês a respeito do texto de Jeremias 13. Eu disse, esses textos eles não se esgotam. Eu tive mais insights em relação a esse texto, eles se abriram, né, num processo de sincronicidade assim muito interessante e que eu vou compartilhar com vocês. Eu então coloquei como título, né, dessa apresentação o cinto de linho, né? Na verdade vai ser o cinto de linho 3, porque é mais uma ampliação de um texto que não se esgota, né? E que eu estou então desenvolvendo a partir dos insights, das inspirações que eu tenho em relação à leitura desse texto. O subtítulo seria, então, Mundo Espiritual e Realidade, porque esse insight que eu tive, né, essa sincronicidade, esses episódios que se seguiram depois que eu acessei esse texto, eles têm muito a ver com isso. Agora, trazer um pouquinho mais, né, desse contexto do mundo irracional, da questão da espiritualidade, dessa simbologia e conectar um pouquinho com a realidade. Sob o meu ponto de vista, é claro, né, essas são as minhas experiências, a minha bolha, é o meu psiquismo e é a maneira como a minha lente observa e analisa o mundo. Estou compartilhando porque, né, tem uma galera aí que também está no mundo da espiritualidade, né, ou também que curte as coisas sob o meu viés, pegando uma psicologia analítica, uma mitologia e também a espiritualidade, a realidade e ciência, e nesse mix todo a gente consegue tentar entender, né, esse nosso mundo aqui na Terra. E aí eu trago esse subtítulo como Mundo Espiritual e Realidade, ou seja, hoje eu quero fechar, se Deus me permitir, a análise desse texto de Jeremias 13, que se abriu mais uma vez para mim um pouquinho mais de informações conectadas agora ao mundo real. É uma análise que eu, né, experimentei, que eu fiz essas conexões a partir desses sinais e dessas sincronicidades e que eu vou compartilhar com vocês, que eu achei muito legal, assim. Se aconteceu para mim é porque, claro, Deus estava, o universo, o meu inconsciente, o meu eu sou estava querendo me orientar primeiramente em relação a isso, ou seja, eu precisava entender isso, algo que me angustiava muito, né? Que é essa questão de pensar o topo da pirâmide, né? E se eles são do bem, se eles são do mal, porque a gente tem as duas coisas na mídia, no mundo da internet, né, no mundo da espiritualidade. Tem um monte de gente que concebe o topo da pirâmide como algo super maligno e não confiável, e tem pessoas que não acham nada, e outras nem pensam no topo da pirâmide, né, no âmbito da espiritualidade, cada um vivendo a sua realidade, e outras até que vem um pouco mais positivo, mais, né, romantizado. Eu confesso que nesse meu processo eu tive esses altos e baixos, né, de pensar que são do bem, depois são do mal, depois transcendendo, eles não são nem bem nem mal, não sei. Mas eu acho que Deus acaba que me traz uma orientação, né? Um caminho de entendimento para mim me acalmar um pouco, porque eu acho muito angustiante tu viver num mundo em que o mal prepondere, né? Ou que o topo da pirâmide, os governantes, os senhores do mundo sejam do mal, assim, eu acho meio é muito angustiante, confuso, e eu acho que não é legal. Então, esse insight ele serve primeiramente para mim, óbvio, né, para Deus me esclarecer que eu não estou num mundo tão maligno assim, mas que as coisas estão sob controle de Deus de fato. Vamos lá? Vamos para o texto então? Aí, qual é, né, a conexão? Eu lembro que no texto 1 lá, né, no cinto de linho 1, se não me engano, eu me veio esse insight na hora, quando eu estava trazendo a explicação, me veio a associação, me veio a imagem do Muro das Lamentações, né? Quando eu estava associando aqui esse versículo 4, né, do texto de Jeremias, que é: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E quando eu estava explicando, né, esse versículo 4, nessa questão da fenda de uma rocha, me vem muito claro as fendas das rochas do Muro da Lamentação. Daí eu me lembro que eu falei que assim era no passado e assim ainda é até hoje, né? As pessoas, então, nessa ritualística de ir para o Muro das Lamentações e fazer as suas preces a Deus, né? Então,
Só que esse entendimento, ele se abriu muito, né, desde então, mas se abriu assim de uma forma sutil, e nesses últimos 2 dias, na verdade 3 dias, é que esse entendimento se completou para mim. Então eu vou reler aqui um trechinho só que eu quero explorar hoje. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: realmente, né? Segunda vez. Deus fala uma vez, depois ele faz uma segunda, depois ele fala uma terceira. Então, realmente, essa conexão do mundo espiritual com a realidade, ela se dá e é nesse desdobramento. E até a minha própria experiência aqui está sendo nesse sentido, porque as coisas vão se desdobrando e Deus vai falando uma vez, fala outra, e as coisas são surpreendentes, imprevisíveis. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde eu havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então aqui meu grande primeiro insight foi justamente essa relação, né, de exaltar a vida de um profeta. As coisas que acontecem na vida do profeta são manifestações, orientações do que o próprio Deus vai fazer na vida do profeta e também na vida da nação em que esse profeta está associado, né? Eu desenvolvi essa ideia inicial, eu achava bastante interessante esse modus operandi de Deus, que é bastante diferente, né? Que às vezes as pessoas não veem tão claramente isso. E hoje eu trago o Muro das Lamentações, daí essa rocha me remeteu ao Muro das Lamentações, né? Como um local santo, como um local de oração, como um local que, né, num viés mundial, todas as pessoas se conectam a Deus por meio, né, deste muro, pela história, pelo contexto histórico, espiritual associado à cidade de Israel. E aí, eu estava esses dias olhando o Facebook, porque aí o Facebook é mágico ali também, né? Existe uma química espiritual muito forte para mim no Facebook. Parece que realmente os posts que surgem ali, eles surgem meio magicamente para me responder, me falar coisas, tanto pro bem quanto pro mal, mas acontece um fenômeno no Facebook. Não sei se é assim para todo mundo, as redes sociais como funcionam para os outros, mas para mim elas também têm muito de um canal espiritual assim que rola ali de conexões ao divino altíssimas, de alto nível, né? E também a gente consegue ouvir vozes não tão positivas assim por ali. Mas eu, ali inocentemente, deitadinha no meu sofá, né, dedinho no Facebook, aí surge esses posts aleatórios, assim, porque eu tenho já os canais, né, as páginas que eu curto ali normal, mas sempre tem postagens inseridas ali de pessoas que eu não curto. E aí que rola uma química espiritual, porque é ali que tu consegue pegar coisas assim que às vezes vem tanto para o lado positivo quanto negativo, tanto do bem quanto do mal, mas rola uma comunicação. Isso é uma coisa que eu acho que ao longo dessa era tecnológica a gente vai aprender a lidar com essa nova linguagem, né, virtual, também conectada ao espiritual. E aí eu vi essa postagem aqui, apareceu essa postagem, é uma pessoa que eu não sigo, essa primeira postagem até aqui, né, que tem o Neo, né, vocês pessoas normais, tipo, a gente não consegue entender, né, ou verificar o que tem por trás, né, desse contexto da Matrix, ou seja, desse topo da pirâmide, e a gente vendo ali, né, um líder político, né, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, e também o ex, né, de esquerda, que era o Obama, e um de direita, digamos assim. E aí eu acho que o carinha do post, né, dessa comunidade está querendo fazer a gente se questionar, tipo assim, eles todos estão sob uma mesma orientação, né, que seria algo conectado a esse Muro das Lamentações. E aí, ao mesmo tempo, assim, na sequência, primeira imagem, na verdade, que eu vi foi a imagem do Lula, que é uma imagem super antiga, né, que eu, de fato, não conhecia, porque hoje, com toda a história do Lula, eu repudio esse ser, assim, politicamente, né, uma representação política. Como pessoa, não sei como é que ele é, a espiritualidade dele, não sei como é que é. Mas o que ele representa para mim, ou essa trajetória,
e o que eu desconfio que seja a espiritualidade dele não me afiniza mais. Apesar de muito lá no início da carreira dele eu também ter votado nele e numa uma quantidade, uma catrefa, uma quantidade de políticos de esquerda que hoje eu me arrependo. Mas eu me apavorei quando eu vi essa cena, né? Porque justamente associar Israel, um contexto de Deus, algo positivo, a uma pessoa que você tem uma representação negativa, é chocante. Mas aí eu entendi, né, o Neo ali e a questão de que tanto a esquerda quanto a direita estariam todas sobre uma unção só, né, sobre uma orientação só maior e que tem a ver com esse Deus de Israel, né. E isso aí, isso me chocou bastante, né, porque eu lembrei direto do cinto de linho. E aí eu vi que essa fenda na rocha, que esse rito, né, de você ir lá e orar nessa rocha, pedir orientação a Deus, é uma coisa histórica, espiritual, ela é real e ela está registrada, né, e vive até hoje, mas ela é divina, ela é positiva, ela é de Deus. Eu senti que isso é de Deus, não é de um Deus maligno, é de um Deus positivo, de um Deus que tem dentro dessa dualidade, né? Porque se a gente for transcender, claro, a gente nem concebe, mas eu quero fazer uma leitura bem dual, assim. Se a gente for transcender, claro, tudo seria maravilhoso, tudo bem e o mal, é tudo para Deus, é tudo positivo, ok, concordo. Mas às vezes a gente precisa também ver um pouquinho as coisas na dualidade para saber fazer as escolhas, né? Mas, então, e aí depois tem essa fotinho que eu recolhi e selecionei agora, né, do Papa, também um representante de Roma, da Igreja Católica, também lá com a mão, orando, né, nessas rochas e nas fendas das rochas de lá em Israel, eles colocam, né, as orações, os pedidos e tal. Então, me parece que realmente essa questão não envolve, né, esquerda e direita, essa questão de você se conectar a Deus, ela transcende, aí sim, né, porque não interessa... todo mundo tem a possibilidade de se aproximar desse Deus e fazer sua oração, seu pedido, se conectar com essa força, né, que ela é extremamente poderosa na Terra e no universo. E o mais interessante é a conexão desses líderes políticos, né, desse topo da pirâmide que eu coloquei aqui, a realidade do topo da pirâmide, com essa rocha e essas fendas, ou seja, essas pessoas também têm uma espiritualidade, essas pessoas também estão conectadas a Deus. E por mais que a gente tenha, né, numa mídia caótica, essa visão que traz eles como pessoas malignas, para mim foi completamente desconstruído isso. Até o Lula amenizou um pouquinho do ranço que eu tenho desse ser. Porque se de fato ele serve a um Deus que é o meu Deus, eu nunca vou ficar contra ele, né? Tipo assim, eu não, por mais que eu discorde de algumas coisas, eu não. Mas eu não penso, nunca pensei mal, desejei mal pro Lula, assim, mas eu só não concordo com alguns comportamentos e essa mudança muito radical que ele. Em termos de valores e destruição de valores que são fundamentais para a sociedade ao longo da carreira dele. Então, mas aí eu comecei a desconstruir completamente esses posts para mim. Desconstruiu completamente a visão de um topo da pirâmide maligno, que muitas vezes eu passou pela minha cabeça que isso pudesse ser uma verdade. Dentro dessa confusão da espiritualidade, a gente tentar enxergar, né, ou tentar transcender e não conseguir, tentar e ainda preso à dualidade, ver algo como bom ou como ruim. E aí eu achei fantástico. Daí esse abrir os olhos para mim de que o topo da pirâmide não é tão mal assim, né? Que são seres escolhidos por Deus para comandar toda a base da pirâmide e assim é e assim tem que ser. Me deu um certo alívio um pouquinho, porque a gente sabe que a palavra também diz, né, que o mundo ele é dominado pelo maligno, mas isso deve ter algum outro entendimento que eu ainda não cheguei mas que não tem a ver com o topo da pirâmide, muito provavelmente. E aqui continuando, né? Aqui tem mais umas fotinhas que eu achei, né? Então do presidente Bolsonaro também, ó, tocando lá no Muro das Lamentações. Então tem um rito realmente, né? Dessa casa de Judá, dessa casa de Israel, que submete a esse Deus Todo-Poderoso, Yahvé, e que há uma sacralidade e não há um desamparo, porque às vezes a gente aqui na base da pirâmide a gente se sente muito desamparado, muito confuso e parece que realmente Deus não está ouvindo o nosso clamor, né? E aí tudo meio que
a visão, a nossa lente começa a ficar um pouco mais enegrecida e a gente não consegue ver a beleza dessa dinâmica, né? E ver que o topo da pirâmide, na verdade, está lutando por nós com com seus recursos, com as suas ferramentas, dentro da sua sabedoria. E isso foi muito interessante, essa conversa com Deus, dele me ampliar isso, porque eu estou tentando entender, né, todas as camadas da sociedade, da experiência humana, para me entender dentro desse processo, né? E aí eu peguei uma mulher também, como uma mulher comum, né? Uma representante das mulheres, né? Que também tocam, que também oram, que também estão conectadas a Deus e também são ouvidas por Deus, né? Aqui não tinha, até não, quando eu pesquisei ali as imagens para mim fazer, não tinha nenhuma mulher líder assim, né, que representante encostando a mão. Mas eu coloquei essa daí, que foi a que eu achei para representar as mulheres também, né, como seres importantes nessa conexão com o divino, né, uma voz extremamente importante nessa conexão. E aí o mais impressionante, tá, primeiro veio esse insight, eu aqui uns poucos dias atrás, no meu Facebook, né, muito tranquilamente, e aí recebendo essas mensagens, esses esclarecimentos por meio dessas imagens, né, que me chocaram, né, ou seja, dessa esquerda-direita, desse bem e mal, estar sob o comando, né, estar sob o comando de um Deus maior e tudo, esse funcionamento caótico, já ia dizer esquizofrênico, da sociedade, isso, né, tem uma razão de ser ou está sob um comando de um Deus de amor, de um Deus de paz, de um Deus de cura, de um Deus de milagres. Isso ficou muito, muito, muito claro para mim, e aí eu começo a ver esses homens, né, com outros olhos, porque eu estava bem apavorada, assim, porque muito aquela coisa, o mundo é do maligno, tudo é do maligno, aquela coisa a gente tem que se proteger, mas não é assim, eu acho que há um equilíbrio quando a gente consegue transcender essa visão, né? E achei muito legal, então, essa representação dessa fenda, dessa rocha, né? Dessa oração, desse cinto de linho que está entre essas rochas e que tanto do povo da base da pirâmide ao topo da pirâmide, todos de uma certa forma estão servindo a esse Deus. Todos estão considerando esse Deus, uns mais, outros menos, mas esse Deus é o Deus que está controlando tudo, né? Então, para mim, foi muito importante esses insights, para mim me acalmar um pouco, porque às vezes a gente vê tantas notícias horríveis na internet agora, né, que a gente está numa era da globalização, do conhecimento, a gente tem muito mais acesso a coisas que normalmente a gente não teria em décadas passadas, e isso traz muita angústia para a alma. Isso, dependendo da sensibilidade de cada um, né, mas isso entra de fato no nosso coração, na nossa alma. Por isso, a preocupação em relação a essa tecnologia e essa nova linguagem que se estabelece, essa nova linguagem até espiritual, né? Os seres que vão estar ali na rede virtual nos passando mensagens, os anjos, utilizando a internet para o bem, como também esses seres que vão, né, desempenhar o seu papel, a sua função aqui na Terra, que é trazer um pouquinho mais de caos, né, para que a evolução aconteça. Mas isso é muito novo. Então cada um vai ter que aprender a lidar com isso no nível material, virtual e espiritual também, porque eu tenho certeza que tanto essa rede de internet, essa nova dinâmica, por mais que a gente, num olhar negativo, né, até mesmo eu achava assim que podia ser algo da perdição da humanidade, acho que não é, não. Eu acho que todas as eras têm os seus instrumentos e recursos e cada um pode usar para o bem ou para o mal, conforme, né, a sua necessidade de evolução. Mas para mim a internet é muito boa, sempre traz coisas boas, porque eu busco só as coisas boas na internet, né? Mas eu percebo essa linguagem sim, tem uma nova linguagem se apresentando por meio do virtual, novos os seres estão ali por trás, os seres espirituais estão nessa dinâmica também, e a gente vai ter que aprender a ler isso, né, com mais clareza, assim, e aproveitar principalmente as coisas boas e se purificar das coisas ruins. Esse foi o primeiro insight. Então,
cinto de linho, fenda de rocha, muro das lamentações e a conexão com os líderes, o topo da pirâmide. Para a Marcinha aqui, uau, foi ótimo porque eu acalmei um pouco para aliviar essa polarização que angustia muito, que traz muito medo, traz muita insegurança e que a gente se acha muito desamparado aqui na base e não sabe se um é do bem, se o outro é do mal, porque essa é uma confusão e a gente quer o bem, né? Por mais que exista o bem e mal, sempre a gente quer a preponderância do bem. Então agora eu me tranquilizo, porque eu vejo que Deus está nessa dinâmica, está cuidando de tudo e o topo da pirâmide não é tão do mal assim quanto eu pensava e que eles são do bem também e eles também estão honrando ao Deus Yud-Heh-Vav-Heh, ou o Deus soberano, né? O Deus universo e cada um coloca o nome que quiser. Mas foi fantástico esse primeiro momento. O primeiro insight foi esse. O segundo insight foi muito divino também, eu achei. Porque o segundo insight foi agora. Na verdade, foi hoje. Eu estava, né, aqui no pátio de casa, fazendo... tentando plantar minha plantinha, que comprei umas lavandas, tem uns hortelã ali para plantar, e aqui o meu pátio, ele tem, né, o muro muito alto, parecido, principalmente o que o vizinho construiu aqui, parece o Muro das Lamentações, porque são aquelas rochas antigas, né, tem aquelas fendas, assim. E aí eu estava plantando ali no meu momento contemplativo, eu e as plantas, e a natureza, bem relax, vivendo o presente, né, totalmente desconectada de todo e qualquer pensamento, curtindo as minhas plantinhas, pensando o que era melhor ali para a situação, e eu olho assim para a parede, me veio aquela rocha, assim, aquelas rochas, aquela fenda, e eu me lembrei do cinto de linho. E aí nisso um beija-flor estava ali, beijando o buraquinho, e o beija-flor beijava aquele buraquinho. E eu, meu Deus, ele parecia que ele estava colocando alguma coisa, beijando o buraquinho, a fenda do Muro das Lamentações. E eu fiquei olhando assim, me veio de novo o cinto de linho. Eu disse assim, meu Deus, 2 insights assim muito próximos os dias. É sobre o mesmo texto que eu trouxe há algumas semanas atrás. E aí eu vi, meu Deus, quando eu vi esse beija-flor, eu disse, alguma coisa mudou, porque eu senti algo positivo, né? Um beija-flor, assim como se estivesse beijando o Muro das Lamentações. Achei muito simbólico. Então, aqui, essa cena aqui, que eu recortei, essas imagens que eu trouxe da internet, são só simbólicas, porque eu não consigo reproduzir a imagem real, né? Mas era muito parecida com isso aqui, porque o meu muro ali, ele é branco, tem grandes rochas, mas tinha uma fenda maiorzinha, assim, bem como as fendas do Muro das Lamentações. E o beija-florzinho tava ali, né? Beijando a fenda. E eu achei fantástico isso, porque o beija-flor é um símbolo, assim, muito legal, né? E aí, eu trago para vocês, então, a relação, né? Eu fui pesquisar aqui rapidamente, né? O que simboliza, então, no espiritual, esse animalzinho, né? O beija-flor, e essa associação com o Muro das Lamentações. Aí eu pesquisei na internet, óbvio, a IA já me traz, né, um texto resumido aqui. Ai, cortou aqui, ó, que droga. No Canva recortou, mas eu vou ler mesmo assim. Então, eu coloquei no Google beija-flor, simbologia espiritual, né? Daí, espiritualmente, o beija-flor é um símbolo de alegria, resiliência, um mensageiro do mundo espiritual, representando a capacidade de superar desafios, trazer boas notícias e proteção, e conectar-se com entes queridos que já faleceram. Daí eu pensei nos ancestrais, né? Os ancestrais de Israel, claro, os ancestrais de Israel são toda essa linhagem santa, né? Que legal eu achei isso aqui. Sua presença é frequentemente associada a mensagens de esperança, felicidade, transformação, é isso que eu achei. Alguma coisa se transformou. Alguma coisa que estava indo por um caminho que Deus não estava gostando foi transformada, tanto é que aquele cinto de linho podre, agora tinha um beija-flor beijando a fenda. É uma transformação enorme, percebe? E é isso que é legal do mundo real e do mundo espiritual, porque realmente quando se tem Deus, ele transforma muito rapidamente. E isso eu já percebi na Bíblia quando eu estudei os textos. Era assim, ó, da pessoa mudar, pá, Deus muda na hora, né? Da mesma coisa que muda para o mal, rapidinho,
entra coisa ruim, mudou para o bem, rapidinho entra coisa boa. Essa dinâmica do espiritual, essa rapidez, essas decisões assim, esses milagres, né, essas transformações bruscas, é muito divino. E eu acho que aconteceu alguma coisa aqui legal. E o simbolismo espiritual, então, mensageiro espiritual é o nosso beija-flor aí, né? Ele é visto como um mensageiro entre os mundos material e espiritual. Então, aqui vem a conexão da realidade com a espiritualidade. Então, por isso que eu acho legal essa questão das sincronicidades, né? Dos insights e de tentar interpretar esse mundo irracional a partir também das conexões com o mundo racional e ver essa lógica, essas linguagens essa dialética, né? Esse diálogo que há e que é possível tirar sentidos disso, né? Por mais que um monte de materialista não consiga fazer essa ligação com o seu tic-tac, e tá tudo bem, porque é a experiência deles, cada um. A gente precisa de pessoas materialistas também, né? Porque quando a gente começa a viajar muito na maionese, vem um materialista e te dá um parate quieto. Mas o equilíbrio entre essas linguagens é o ideal, né? Nem muito tanto o materialismo, nem muito tanto só a espiritualismo, mas esse equilíbrio eu acho interessante. Superação de desafios. Algum desafio foi superado, eu acho, nessa questão do cinto de linho. O cinto de linho podre, que apodrece, que depois aparece um beija-flor beijando. Ai, que amor, a fenda da rocha. Eu achei muito legal. Seu voo ágil, ágil e incansável. Rápido, foi ágil. Alguma coisa aconteceu com agilidade e rapidez. Simboliza resiliência, capacidade de superar dificuldades com leveza e flexibilidade. Então, quer dizer que a simbologia do beija-flor seria essa, né, nesse contexto. Alegria e felicidade, a aparição do beija-flor é vista como um sinal de alegria, felicidade e prosperidade vindoura, incentivando a valorização dos pequenos. Vamos voltar. Deixa eu continuar aqui. Dos pequenos. Onde é que eu parei, gente? Me perdi. Tá, vou continuar aqui então. Agora me achei. Deixa eu ver. Dos pequenos momentos, né? Alegria e felicidade, então. A aparição do beija-flor é vista como um sinal de alegria, felicidade e prosperidade vindoura, incentivando a valorização dos pequenos momentos e das alegrias da vida. Conexão com o divino, olha só que legal. É considerado um símbolo de amor, cura e luz divina. É muito fofo mesmo, porque o símbolo do beija-flor ele é super tudo de bom, né? Todo mundo adora ver um beija-flor quando ele chega, dá um beijinho na flor, né? A flor vem como um beijo na flor que vem como um renascimento também, me veio agora. Proteção e amor, em muitas tradições, a visita de um beija-flor pode significar que entes queridos que já partiram estão enviando proteção e conforto. Isso aqui eu entendi como uma conexão com a ancestralidade, né? Ou seja, considerando o Muro das Lamentações, considerando a casa de Judá, a casa de Israel, né, que é mencionado no texto de Jeremias 13, eu acho que a linhagem real está de olho na gente aqui, não nos abandonou e está nos ajudando nesse processo assim conturbado, né, desse desafio do século XXI e essas novas linguagens da tecnologia, ter que lidar com essas linguagens da mãe natureza também, né, diferentonas. Então tudo isso parece que essa ancestralidade da linhagem real está atenta, né? Que legal, eu achei isso aqui. E a sorte e transformação, para algumas culturas, é um prenúncio de boa sorte, transformação, um convite para resgatar a vitalidade e buscar beleza, mesmo em tempos difíceis. Então, mesmo, né, nós passando por tempos difíceis, que é inquestionável, né? É inquestionável que nós estamos na fase das primeiras dores, né, que o Novo Testamento traz, né, é uma fase de um apocalipse, de uma fase de mudança de era, nesse sentido, não que o mundo vai acabar, mas no sentido de que uma era vai acabar, e já está acabando, né, que é a era que não existia tecnologia, e essa era está se iniciando, né? Há 25 anos somente a gente tem o início de uma nova era, que é uma nova era com a tecnologia, conciliar tecnologia e natureza, tecnologia e sustentabilidade, tentar conciliar isso, né? Tecnologia e o orgânico,
né? Então, é uma nova era, realmente, é um início, né? O princípio das dores dessa transformação de uma era para outra. Então, realmente, há uma transformação acontecendo, mas esse beija-flor vem trazer essa linhagem real, né? Que está à disposição e cuidando de tudo lá de cima. E o topo da pirâmide também, né? O topo da pirâmide, o sistema religioso, uma coisa que também tinha muito grilante para mim, que sou buscadora de espiritualidade, né? Então, tem aqueles altos e baixos. Uma hora tu acha que o sistema religioso é maligno, outra hora tu acha que eles estão nos enganando, outra hora tu já acha que eles estão do bem. E agora, depois desses últimos símbolos e depois desses insights, para mim, realmente eu vejo o sistema religioso como algo do bem. Eu nunca mais vou pensar negativamente, né, da religião, das religiões, no sentido de que todas elas, eu sempre tive esse conceito, na verdade, que todas as religiões são recursos que cada um precisa para aquele momento da sua vida, da sua evolução. Isso eu sempre tive como ideia. Mas dentro dessa dualidade, às vezes a gente pensa, né, que de repente religião não é tão bom assim, que poderia, né, ser amenizada essa aproximação com a religião, mas não, eu acho que a religião realmente desse ponto de vista, sabendo que é mais um recurso, mais um braço do sol, né, mais um braço para nos ajudar a nos manter aqui na Terra, né, nessa experiência evolutiva, elas todas são positivas, né? Então, todo o sistema religioso acaba sendo positivo, por mais que seja comandado por seres humanos que são falhos, que têm erros, né? Tanto no contexto do topo da pirâmide quanto no contexto da base da pirâmide ou do meio da pirâmide, nós vamos ter acertos e erros, causa e imperfeição e perfeição e o que tem que ser, mas ver isso como algo muito negativo não dá mais. Para mim, não vou conceber mais. Faz parte da vida e é positivo. Tem a bênção de Deus, né? O beija-flor vem para dizer isso. E aí eu só achei aqui, ó, só para fechar, eu entrei nesse site Xamanismo Sete Raios, porque eu gosto muito quando vem os símbolos dos animais, eu gosto muito de ler os textos xamânicos, porque ninguém melhor do que os índios, né? Daqueles seres que estão em constante interação com os animais, que estão ali na natureza, na floresta, que eles conseguem entender a linguagem deles com muito mais precisão, eles leem os animais de uma maneira excepcional. E aí eu peguei esse site Xamanismo Sete Raios, onde só para ver o que esses animais de poder, né, o que tem na descrição do significado do totem, animal totem, o que tem em relação ao beija-flor, que eu respeito muito, né, essa linguagem de que eles traduzem a natureza de uma maneira bela, porque nós na cidade, na correria, né, no cimento, no concreto, a gente não dá bola para nem consegue olhar para a natureza e entender a linguagem dela, mas os xamanistas, os índios, né, quem está convivendo sempre, as pessoas que estão sempre com a natureza conseguem nos traduzir essa linguagem. E aí eu trago esse texto que é lindo para fechar, porque esse site ele descreve o beija-flor da seguinte forma: no jardim do Criador avistamos o radiante beija-flor, singelo e gracioso, cantador da alegria e da bem-aventurança. Olha que legal. Espírito animal que radia sobre nós os ventos da graça, a graça, a linhagem ancestral, Jerusalém, casa de Israel de Judá, Jesus Cristo, Maria, Jacó, Moisés, toda aquela galera, né? E todos outros que estão, né, dentro de cada religião conectados a essa força, né, de Deus na Terra. Ventos da graça, da doçura e da divindade. Sua vibração sublime é a mais alta expressão dos milagres na Terra e dos presentes que a natureza nos oferece. Eu acho que aconteceu algum milagre. O pequenino beija-flor parece flutuar no ar, como se parasse o tempo apenas para contemplar a beleza das flores. Exatamente. E ele ficava ali, ó, paradinho na fenda da rocha, bicando a rocha, assim, a fenda, assim, beijando ali, como se a fenda da rocha fosse a flor. Eu fiquei encantada com aquela cena. O beija-flor é o próprio mensageiro da cura. Eba! Sua medicina tem o poder de abrir os nossos corações para aprendermos a degustar o puro néctar da vida, com alegria, serenidade e acolhimento. Isso, pelo menos para mim aconteceu isso, né? Porque uma nuvem escura que atrapalhava o meu entendimento do topo da pirâmide saiu, né? E evocá-lo é uma forma de trazer leveza e suavidade diante dos desafios que encontramos em nosso caminhar. O beija-flor nos ajuda a recordar o divino que somos, para que possamos enxergar a divindade em tudo que há. Sim, foi isso que aconteceu para mim. E eu já tive essa vibe. No início da minha espiritualidade, eu enxergava tudo como divino. Mas aí depois é uma polarizada. E agora voltou, então.
Que legal isso. A te ver, né? Deus é Deus, cheio de fases. Para alguns povos nativos da Amazônia, ele representa a própria presença do grande espírito. Sim, avistar um beija-flor é o mais lindo presságio. Ai, que fofo! Quem caminha ao lado desse lindo e vibrante totem animal tem o poder de soprar curas e elevação sobre os seus irmãos de jornada. Yes, we do! Sua energia e sua delicadeza fazem florescer o amor verdadeiro, mesmo nos corações mais áridos. Olha que legal. Isso que é muito importante, porque nessa questão da polarização a gente vê muito na internet, tem muito coração duro. E aquela confusão daquelas mensagens, aqueles comentários, aquela loucurada toda, né? Poluindo aquele ambiente. É necessário que, e a gente sabe que Deus está ali presente, que vai limpar, né, de uma maneira ou de outra. E aqui vem esse sinal, né, de que Deus vai limpar essa sujeirada toda. A magia deste poderoso animal de poder nos ensina a honrar o milagre da vida em cada passo, em cada palavra, em cada passo, em cada palavra, em cada gesto, tudo da nossa vida, né? Está conectado a essa magia da natureza, a magia, né, de Deus. Celebramos a dádiva da caminhada terrena e reencontramos todas as oportunidades de cura e todas as respostas em nossos jardins floridos, inspirados pelos encantos do grande espírito que vive em nossos corações. Achei lindo. Primeiro site de xamanismo que eu abri já trouxe uma mensagem maravilhosa que eu espero fechar o cinto de linho, né? Essa análise que veio assim muitas mensagens a partir desse texto de Jeremias 13. E alguma coisa mudou. Eu acho que esse beija-flor beijando a rocha, a fenda da rocha ali que eu vi, fiquei ali contemplando aquela beleza daquela cena e conectada ao topo da pirâmide com os líderes, os políticos. Eu achei legal, eles são do bem, agora pra mim eles são do bem, né? Eu vou continuar me irritando com algumas coisas, tem algumas coisas que, né, ninguém é perfeito, eles não são, nós também não. Mas nessas imperfeições a gente consegue entender que pelo menos aquilo ali é tudo pro bem. Esse seria o final. Esse raio é tudo para o bem, tudo para o bem, então vamos modalizar, tudo para o bem, mas o mal tem que ser limpado, Deus está dizendo, tira o mal. Diminui, eu acho que diminui um pouquinho. Eu acho que o mal está realmente, ele está muito elevado, ele está muito potencializado, está muito aflorado, né? Essa parte, essa tendência a desenvolver o maligno, ela está muito potencializada. Eu acho que Deus não está gostando, por isso que ele está permitindo esse milagre, essa transformação, né? Para que diminua um pouco essa polarização e que o bem se sobreponha ao mal e nunca o mal se sobrepõe ao bem. Então, eu acho que é esse o sinal desse raio, tá? Porque eu já tava também, não posso ver além da conta do positivo, que senão fica muito fantasioso, né? E fica muito daí real, porque a gente tá vivendo tempos difíceis, mas eu acho que Deus tá querendo dar uma baixada a bola do mal, apertar um pouco o cerco e dar uma amarradinha, paralisada, esterilizada, esse termo é muito bom, dar uma esterilizada, limpeza, purificação ali, para que essas pessoas possam evoluir, né? As pessoas estão muito manifestando esse lado, esse potencial da sombra, e que elas possam engrandecer, se curar, né? Esse grande espírito possa realmente estar mais conectado com elas, no sentido da cura, da dádiva, dessa caminhada terrena, para amenizar esses corações áridos, né? Uau, que lindo esse desfecho. Para mim ficou show. Eu agora acho a topo da pirâmide super legal, né? Minha tendência é sempre ficar no lado da polarização, mais do lado que tá mais do bem, né? Do que representando o mal, óbvio, né? Mas a luta continua, né? A coisa não tá fácil, mas eu acho que esses símbolos, né, indicam que Deus está do lado de um grande grupo aqui que tá no topo da pirâmide e na base. E ele vai ajudar a transformar as coisas. E aí, eu tava falando, pessoal, enquanto isso eu não rodei os slides, mas aí, ó, esse aqui era do xamanismo, tava rodando o slide lá no slide, não no vídeo, enfim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E aqui que tá o texto, ó, que eu li, depois você pode fazer um pause aí, uma pausa, desculpe, e ler com calma,
E aí eu fecho, né, com essas mensagens aqui, essas duas citações que eu acho muito legal. Eu achei muito legal. Você não está atrasado na vida, sua jornada é apenas diferente. Achei super legal, me identifiquei bastante com isso, né? Porque eu tive uns insights também que o Tarot me disse sobre isso, que tudo que aconteceu na minha vida tranquilo, estava no seu tempo certo, né? Eu não tinha maturidade para viver algumas coisas ainda. Então, principalmente nessa questão da espiritualidade, né? Que a gente fica ansiosa, né? De querer fazer alguma coisa rapidamente, mas não é assim, né? Esse é um mundo bastante sério, bastante responsabilidade e tem que estar protegido e firme, né, para entrar num caminho desses. Então, eu tô no meu tempo, né? Espero que todos que estejam aqui se conectando a esse vídeo provavelmente vão estar na mesma sintonia, né? Então, ninguém tá atrasado na vida, né? A nossa jornada é apenas diferente, cada um tem a sua jornada diferente, cada um tem a sua digital diferente, né? Então, uma história diferente, uma substância diferente. Então, é simplesmente ficar mais relax em relação a isso, né? E diminuir um pouquinho a ansiedade e curtir esse momento. E eu acho super legal também aqui, ó, tente não levar os seus pensamentos tão a sério. Aqui o Canva cortou, mas exatamente porque os pensamentos são muito efêmeros, né? E dentro dessa questão dessa espiritualidade, a gente é muito influenciado por várias forças, tanto positivas quanto negativas. Então, principalmente as negativas, né? A gente vem, começa a pensar mal de uma coisa, sob uma influência negativa, daí tem que limpar aquilo para começar a pensar e se alinhar. Esse movimento que muito legal de sincronia que eu tive aqui, né? Que eu sei que foi Deus que estava querendo me dizer para mim não ficar achando que o topo da pirâmide é só coisa ruim, controle, é só uma força luciferiana maligna, não. Já vejo com outros olhos, assim, sabe? Eu acho que tudo conspira para o bem e eu acho que tem muitas pessoas que são do bem, né? Que são super evoluídas e que, na verdade, estão lutando para o bem da humanidade como um todo, prestando honras, né? E respeitando esse Deus maravilhoso que é o nosso Criador. Então, fiquei muito mais tranquila nesse sentido. E realmente, os pensamentos, pensamento é pensamento. Pensamento é rio, né? É um rio de. Saussure fez uma metáfora, uma analogia muito legal quando, né, na parte da linguística, assim, para definir o pensamento, que eu acho que ele tem muito razão. Parece um pensamento é um rio, né, que passa assim e a gente não tem como definir, né, porque às vezes aquele pensamento ele se esvai. Às vezes ele fica mais um tempo, às vezes ele some, às vezes ele desaparece, ou às vezes ele fica. Então, mas não dá para levar muito a sério muitas coisas. Mas essa mudança é muito típica do modus operandi de Deus também, para fechar esse cinto de linho, né? Esse modus divino operandi de uma hora assim, ele vem dar uma bronca, e aí tu houve a bronca, muda, ele já muda direto, assim, tipo assim, ó. Ai, o Deus falou, ai, esse linho não presta pra nada, não apodrece, Deus irado, só mandando bomba pra nós. Aí tu vai lá, tu muda, Deus já vem com um beija-flor. É muito legal isso também. Esse modus operandi é perigoso, eu sei, né? Mas é muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado dessa finalização desses últimos insights, dessa sincronicidade, né? Eu penso assim, que se eu tivesse vivido na época de Jung e fosse paciente dele, meu Deus, ele ia escrever uns 15 mil livros comigo, porque tanto sinal, tanto símbolo que ai, meu Deus do céu, eu sou realmente dessa área, porque não tem dúvida, é muita coisa que o meu inconsciente traz, e é uma outra linguagem, na verdade, acesso a uma outra linguagem, né? E então eu não posso deixar de compartilhar, deixar vibrando aqui no meu canal do YouTube, né, para se não for agora o momento, mas um outro momento futuro, né? Tudo tem seu tempo. Você analisar essa minha perspectiva, essa sequência, né, de cinto de linho 1, cinto de linho 2, cinto de linho 3, como finalizou isso, e agora um pouquinho mais concreto a realidade que se abriu para mim, né? Não sei se não vai se abrir mais coisas, né? Agora, nesse momento que eu estou fechando, está descendo aqui, ó, uma aranha numa teia, uma aranha numa teia de aranha. Olha que símbolo legal aqui, depois eu vou ler isso aqui. Ela desceu aqui do teto. E a minha casa é limpa, gente, ela tá subindo. Mas a aranha veio do teto. E ela tá subindo agora, ó. A aranha desceu aqui, ficou na frente da tela do computador, agora ela tá subindo. E eu vou deixar ela subir, não vou matar ela, não. Mas é um sinal.
Agora eu vou pesquisar o que significa o símbolo da aranha como um sinal aí para fechar essa mensagem do símbolo do cinto de linho. Espero que tenham gostado, pessoal. Fui! Meu Deus, o meu vídeo ficou 44 minutos. Eu queria ser breve. Quase impossible. See you!